Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma coisinha rápida aqui, uma coisa muito bacana que é usar a massa folhada, né? Essas massas folhadas você compra pronta no mercado, tem a congelada e tem a resfriada. Eu vou usar a resfriada aqui, não estou usando a congelada. Massa folhada, ela é um coringa na cozinha, porque você pode fazer de tudo, salgado, doce. Hoje eu vou fazer dois exemplos aqui, vou fazer um salgado de queijo e presunto e vou fazer um folhadinho com geleia de framboesa também. Fica uma delícia, é super fácil de fazer. Isso daqui para um momento que você vai receber alguém, não tem nada em casa, precisa fazer alguma coisa rapidinho. Isso daqui é coisa de 10, 15 minutos, está tudo pronto, muito bom, vale muito a pena. Vamos lá? Então, primeira coisa, vamos tirar a massa folhada da geladeira. Ela tem que estar fria ao toque, tá? Não pode estar quente não, porque senão ela desmancha. Ó, ela vem com plastiquinho, é só a gente ir desenrolando com cuidado e vamos esticar ela aqui nesse tapetinho de silicone. Não esqueça de tirar o plástico, tá? Porque eu uma vez já fui fazer uma massa folhada e esqueci de tirar o plástico. Não preciso nem dizer o desastre que foi, né? Mas vamos que vamos, né? Dá uma esticadinha nela. Se você não tiver esses tapetinhos de silicone em casa, joga um pouquinho de farinha para ela não grudar, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, a gente vai passar um requeijão. Eu estou usando um requeijão com sabor, aquele requeijão com sabor de gorgonzola. Isso daqui vai dar um gostinho fabuloso. Então espalha bem, não precisa ser uma camada muito grossa, senão ele vaza, né? E ajuda também a deixar a massa bem úmida. Seja generoso, mas sem excessos. Aí, beleza. Bem espalhadinho. Agora vamos adicionar o presunto. Fatias finas de presunto. Tenta cobrir a massa inteira com essas fatias. Não tem problema que ultrapasse um pouquinho o presunto em cima do outro. Vai ficar até mais gostoso. Esse pedacinho aqui que sobrou, a gente corta um pedacinho. Completa aqui. E o resto a gente come. Agora é só você colocar o queijo. Eu estou usando já um queijinho mussarela ralado, tá? Que eu acho que espalha melhor. Aqui você pode colocar o recheio que você quiser, que você preferir. Se você quiser colocar umas fatias de bacon aqui em vez de presunto. E, nossa, tua imaginação é o limite. Vamos botar tudo aqui. Aí. Aproveitar bem. E agora é muito fácil. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai dobrar essa massa em 3, tá? Então, com a ajuda do tapetinho aqui, ó, a gente vem, dobra um pedaço aqui. Tá? E a outra parte a gente vem, dobra por cima dessa. Dá uma apertadinha. Com cuidado vamos tirar aqui. Então agora que está fechadinho aqui, a gente vai dar uma pinçadinha aqui na ponta, ó. Só para ele fechar essa costura aqui. Senão pode ser que ele abra na hora que for para o forno.
E aí vai sair o recheio, a gente não quer que isso aconteça, que daí vai ficar feio. Gostoso vai ficar de qualquer jeito, né? Mas a gente quer que fique bonito também. Então fecha bem. Aqui, primeira etapa pronta. Levamos o quê? 5 minutos? No máximo, né, gente? É muito fácil fazer isso daqui. E agora a gente vai cortar ele aqui com os 3 dedos, mais ou menos. Que a gente quer que faça tipo um salgado, né? Então vamos cortar aqui mais ou menos com 3 dedos. E agora é só a gente botar na assadeira, forradinha, já com papel, não papel manteiga, tá? Mas hoje tem uns papéis assim que são antiaderentes. É muito prático, então eu recomendo que você compre. É R$9 que está esse daí no mercado e facilita bastante a vida da gente. Já vamos ligar o forno, deixar o forno quente e a gente já volta. Prontinho, já nossa assadeira já está com o papel ali, só a gente pegar agora com cuidado e ir colocando na assadeira. Pronto, já colocamos aqui na assadeira. E agora vamos aproveitar aqui, passar uma geminha de um ovo em cima, para ele ficar bem douradinho, bem bonito. Passar aqui com o pincel. Ó. Lembre de passar por todo ele, bonitinho. Isso aqui para um lanchinho de tarde, para garotada, o pessoal ama isso daqui. Muito gostoso, muito rápido de fazer. Muito bem, os salgados já estão todos bem pinceladinhos. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos jogar um pouquinho de queijo por cima. Né? Sobrou um pouquinho de queijo, vamos jogar um pouquinho de queijo por cima. Isso aqui vai ficar, como diz um amigo meu, um escândalo. Não põe muito não, só um pouquinho aqui, só para... Aí. E agora vamos jogar um pouquinho de orégano por cima. Massa, queijo, presunto e orégano. Isso é uma combinação infalível, gente. Um lanchinho é divino. Tá tudo pronto. Agora é só a gente levar para o forno. Forno quente, já pré-aquecido a 200 graus. Levar por uns 10 a 15 minutos. E a gente já volta para mostrar como é que ficou. Então vamos à segunda receita de folhado, também extremamente simples, massa resfriada, folhada. Eu estou usando uma geleia de framboesa, que fica muito gostoso. Só a gente pegar e espalhar essa geleia de framboesa na massa. Olha que cor linda. Isso aqui depois de pronto vai estar uma loucura. Então vamos espalhar bem essa geleia. Esse aqui então, praticamente é isso. Agora só nos resta enrolar. E para enrolar aqui tem um segredinho. A gente vai enrolar metade de lá para cá e metade daqui para lá. E eles vão se encontrar no meio, tá bom? Vamos lá, devagarzinho, com cuidado. Só ir levantando as pontas aqui e ir enrolando. Quando chegar aqui no meio, ó, pega aqui a espátula que você usou, dá uma espalhada boa aqui nessa geleia aqui, ó, pra ela pegar todos os cantinhos aqui. E agora a mesma coisa, vamos cortar ele e botar na assadeira com papel antiaderente, tá? Essa daqui eu recomendo 2 dedos, um pouquinho mais fino do que o outro, tá? Já voltamos. Mesmo esquema, então. Pega uma faquinha bem afiada e vamos cortar aqui, ó, 2 dedinhos. E agora é só a gente arrumar na assadeira. Quando for colocar, vira ao contrário. Prontinho, gente. Agora vamos passar um ovinho e pôr para assar. Já volto com vocês mostrando como é que eles ficaram.
Esses folhadinhos aqui doces, você pode fazer eles com chocolate meio amargo, trituradinho. Fica uma delícia também. Você pode colocar aí como na cobertura aqui, depois de passar o ovo, você pode jogar uma castanha, um amendoim. Dependendo do recheio que você colocar, você pode fazer com jogar por cima aqui um coquinho ralado. Nossa, tem muitas combinações que você pode fazer aqui. Eu estou usando a geleia porque é um dos que eu mais gosto. Eu acho que isso daqui para um café, um chá da tarde, fica muito gostoso. E prontinho, já pincelamos bem o ovo em cima de todos eles. E agora é só a gente levar para o forno e vamos ver daqui a uns 15 minutinhos como é que fica. Tá? Forno a 200 graus. Já voltamos para mostrar o resultado. Olha, gente, que beleza que ficou. Vazou um pouquinho, claro, isso é normal, para isso que a gente põe o papel, mas olha, bem douradinho. Olha os salgados aqui. Isso aqui para um lanche com refrigerante, com suco. Nossa Senhora. Eu vou tirar da forma agora, botar no prato e a gente já volta. Olha que beleza que ficaram. Agora vamos terminar eles. Vamos jogar um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima. Com a ajuda de uma peneirinha aqui, ó. Você vai batendo e vai jogando uma suquinha por cima. Tem alguém aqui que está inquieto, quer provar isso aqui, mas esse aqui você não pode não, moça. Isso aqui é só para gente grande. Voltamos. E olha só que beleza que eles ficaram. É muito fácil, muito simples fazer isso, gente. Eu, olha, aconselho você sempre ter um rolinho de massa folhada em casa, porque numa emergência, isso aqui é muito fácil de fazer e fica muito gostoso. Falando de gostoso, vamos provar? Vou começar com salgado. Meu Deus. Nossa, não tem nada demais, né? Mas tá uma delícia. Olha, atrás como é que ficou. Bem moreninho, por cima também. Muito bom. E agora vamos experimentar o doce, ver como é que ficou. Ó. Meu Deus. Nossa. Que delícia. Gente, se gostaram das nossas receitas, dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal, ajude a gente a levar mais longe esse vídeo, mais pessoas conhecerem essas receitinhas, esses truques de cozinha, que realmente facilitam muito o nosso dia a dia. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Né? Como eu te falei no último vídeo, a gente está quase chegando aos 10 mil inscritos, então agradeço de coração, eu e a Emily agradecemos de coração a todos vocês, né, por prestigiarem nosso canal. Calma, moça, tem alguém aqui irrequieto. Então, muito obrigado e até a próxima. A gente se vê semana que vem fazendo uma outra receitinha gostosa. Tchau, até lá.